Atenção, meus senhores. Olha, inicialmente, gostaria de agradecer a presença de todos os senhores para essa nossa reunião comunitária e, acima de tudo, cívica, onde nós procuraremos despertar a consciência comunitária de todos nós, moradores aqui, principalmente do Leblon, que é o enfoque maior dessa reunião, logicamente está completamente ligado com o Ipanema também. Meu nome é Alberto, morador aqui da Selva de Pedra, e ficamos satisfeitos dessa iniciativa das lideranças comunitárias do Leblon, que, com a sensibilidade comunitária, perceberam que um acidente do metrô em Ipanema, além de causar uma certa intranquilidade, insegurança para os moradores daquele bairro, trouxe também um sentimento de insegurança e intranquilidade para os moradores do Leblon. Face à falta de esclarecimentos por quem de direito, poder público ou poder concessionário, as lideranças comunitárias do Leblon, com a sua sensibilidade, resolveram promover essa reunião. Deixar bem claro para os senhores que não há participação de nenhuma ONG no patrocínio dessa reunião. Não há participação ou vinculação com nenhum candidato com essa nossa reunião. Não há vinculação com nenhum político. Apenas a sensibilidade, a consciência comunitária das lideranças do Leblon para proceder a essa reunião, para nos aproximarmos mais ainda, juntos, para o exercício da cidadania. E assim feito, nós gostaríamos de entender, que se os entendessem, nós estamos preocupados também com a valorização, não apenas dos moradores que pagam seus tributos, mas também com a valorização do nosso Leblon. E assim fica bem claro o que gerou essa reunião: o acidente, o afundamento do solo em Ipanema, as suas causas e as suas consequências, e a possibilidade desse afundamento ocorrer no Leblon, o motivo dessa reunião. Agora, qual é o objetivo dessa reunião? Na medida do possível, trazer tranquilidade e segurança para os moradores do Leblon e, acima de tudo, reconquistar a confiança na construção desse empreendimento, o metrô, que vai nos atingir. Dessa maneira, eu gostaria que a nossa palestra aqui, vai ser estritamente técnica, limitada no acidente de Ipanema e, logicamente, o que é que pode ocorrer aqui no Leblon. A dinâmica da palestra: nós estamos com 3 expositores: o engenheiro McDowell, alto especialista em sistema metroviário, o geólogo Newton Carvalho e o senhor Newton William Russell, especialista também e residente em nosso bairro aqui do Leblon. A dinâmica da palestra será da seguinte maneira: são 3 expositores, 20 minutos cada um, no máximo. Depois de encerrar essa palestra, essa apresentação deles, nós teremos os debates. Nos debates nós temos que estabelecer umas regras para que todos tenham uma oportunidade de se manifestarem. Então, nos debates, nós vamos limitar a pergunta. Faça a pergunta sobre o que foi exposto tecnicamente pelos expositores. Pedimos encarecidamente que evite fazer palestra paralela, que não é o nosso caso, não é o objetivo da nossa reunião. Feita a pergunta, o expositor terá 3 minutos para responder. E aqui, cabe agora fazer um agradecimento ao Colégio Santo Agostinho, na pessoa do seu diretor, o reverendo Frei Jesus, que tão gentilmente cedeu esse espaço para que nós, da comunidade do Leblon, pudéssemos nos fraternalmente nos reunirmos, principalmente para o exercício da cidadania. Agora eu diria, antes de passar a palavra
para o controlador de debates, eu diria aqui, meus senhores, nós estamos aqui como cidadãos e contribuintes, não apenas de tributos, também de votos. Esperamos, no exercício saudável da cidadania, cooperar, congregar esforços com as autoridades governamentais ou mesmo as concessionárias, em busca do bem comum. Assim, cumprimentamos os senhores para essa reunião cívica, onde está patente o exercício da cidadania. Eu vou tomar liberdade de passar a palavra para o nosso controlador de debates, senhor Boação. Boa noite a todos. Vamos dar início logo aos nossos trabalhos, que é isso que é importante. Queria deixar aqui também a presença do nosso querido Raimundo. Como vai, meu amigo? Tudo bem? Tudo corra bem. Nós precisamos de informação. É isso que nós estamos aqui, em busca da verdade. Informação. É apenas o que nós vamos passar aqui hoje para vocês. E vamos logo pedindo que componham a mesa, no caso, nosso doutor Newton Carvalho, que é geólogo. Se, por favor, poderia, inclusive, ter um pendrive aqui justo para mostrar, não é? Já estão localizando o técnico que vai tratar disso. E também o senhor William Rossel, que é especialista em transportes, é morador do Leblon, está ali fora tentando trazer tentando trazer o técnico para colocar aqui os dados no Data Show. O nosso Fernando McDowell já chegou, não? O doutor Fernando, não? Tá chegando, ok. Então vamos passar aqui diretamente para o doutor Newton, que ele tem muito o que dizer. Ok? Muito obrigado e vamos dar início ao nosso debate. O nosso William está aí atrás, justamente pegando o técnico que vai operar esse sistema aqui do Data Show. Como preferir. Já pode ir começando. Tem 20 minutos aí? Não, mas aí não, é idade. Estende. Vamos tentar. Isso. Nós aqui no Leblon não tivemos a oportunidade de ouvir absolutamente nada que não fosse um técnico do metrô. E hoje nós temos técnicos do metrô. Temos aqui engenheiros, especialistas, porém com uma visão diferente. Uma visão de tentando demonstrar com mais clareza e mais transparência o que realmente está acontecendo aqui e vai acontecer no nosso bairro. Nós seremos o Ipanema, né, amanhã. Infelizmente, espero que não. Mas nós seremos aquele efeito Vodkorloff que todos conhecem. Então nós temos que tratar disso com muita seriedade e muita sensibilidade. Essa pode ser uma primeira de algumas reuniões que possam acontecer, no caso, aqui no Leblon. William, por favor, o problema é o pendrive que já está sendo ali. Ok. Passo para o nosso William Rossel, que vai dar continuidade ao nosso trabalho. Abre aí, William. Ok. Bem, boa noite. Eu queria agradecer a todos, em nome das lideranças comunitárias do Leblon, vocês terem vindo aqui. E acho que eu vou até repetir algumas coisas, eu não vou ficar repetindo, que o Roberto já falou e o Boação também. A questão é sobre o afundamento lá de Ipanema, na Barão da Torre. Essa rua, aliás, vai ficar, no mês de agosto, completa um ano que ela está bloqueada, né? Você não consegue atravessar lá do outro lado até a praça. E o que nós queremos é que o metrô venha para cá, para o Leblon, mas venha de uma forma segura, que não tenha problema nenhum na construção e muito menos depois de pronto, né? Aqui não é para discutir se o traçado está certo, se o que está sendo feito foi correto. A preocupação é com o que aconteceu lá em Ipanema e nós convidamos as pessoas, os profissionais, que poderiam esclarecer por parte do governo, por parte da concessionária, do consórcio construtor e da Rio Trilhos. Mas, infelizmente, eu creio que novamente eles não vão comparecer, que até agora não chegaram, e pelas informações que nós tivemos, inclusive por escrito, provavelmente eles não vão aparecer, apesar de todos os pedidos que foram feitos, porque fica muito chato a gente apresentar aqui uma versão de como deve ser feito o que eles estão fazendo e eles não aparecerem para se justificar, para dizer por que aconteceu aquele acidente e por que continua acontecendo fatos estranhos naquela região, né? A gente tem recebido informações que as calçadas que foram refeitas, colocadas pedras portuguesas, estão apresentando novas rachaduras.
Quer dizer, é muito chato a gente chegar aqui e ficar afirmando coisas que recebemos informações de quem mora em frente, isso não é o caso. Então a nosso objetivo aqui era fazer um debate. Novamente, pelo visto, eles não apareceram e eu creio que não vão aparecer. Eu espero que apareça alguém, né? E, por outro lado, a nossa obrigação era trazer quem conhece o solo, quem conhece rocha, que é o caso do geólogo, e do engenheiro Fernando McDowell, que acaba de chegar, que construiu o metrô do Rio de Janeiro, né? Ele construiu o metrô que proporcionou para os cariocas, né, a melhor época de transporte aqui no Rio de Janeiro. Eu trabalhei no metrô com ele muitos anos, né? Então a gente ainda acredita que o metrô possa ser a solução de transporte aqui do Rio de Janeiro. Então essas duas pessoas vão mostrar o que tem que ser feito, né? E gostaríamos que vocês, essa palestra está sendo filmada, ela vai ser disponibilizada no YouTube, enfim, vocês vão saber onde vai ser colocado, e a gente precisa cobrar das autoridades para que haja uma explicação, porque a gente não quer que aconteça um acidente, uma desgraça, caia um prédio, morra alguém, enfim. Então eu vou passar a palavra aqui para o Newton, que é o geólogo, e pela ordem vai fazer a sua apresentação, e depois em seguida o McDowell. E quando terminar a apresentação, que vai ser uma apresentação rápida de cada um, a gente não vai ficar muito tempo aqui falando, vão ser abertas perguntas, as pessoas vão poder fazer perguntas. Eu só peço para que quem vai fazer pergunta seja objetivo, pergunte rápido, não fique falando muito, senão toma um tempo, e a gente tem um tempo muito curto aqui, são apenas 2 horas, tá bom? Muito obrigado. Só um instantinho, só deixar claro que essa reunião ela foi organizada pelas lideranças comunitárias do Leblon. A ADESP, que é a associação que todos conhecem dos moradores e amigos da Selva de Pedra, representando aqui a dona Denise Corrêa, sua presidente, Augusto Boasson, que sou eu, da Associação de Proprietários de Prédios do Leblon, e também da Anima Leblon, que também nosso querido William representa aqui junto conosco, está sempre presente, e é isso que nós queremos deixar claro. Então não temos aqui nenhuma interferência de ONGs, apenas associações ligadas diretamente aos moradores do Leblon. Boa noite, meu nome é Newton Carvalho. Eu queria reforçar que há 20 anos que eu estudo os subterrâneos do Rio de Janeiro, e ao longo desse tempo eu publiquei, fiz um mestrado sobre a cidade do Rio de Janeiro, o subterrâneo do Rio de Janeiro, e depois tinha um projeto de tese de doutorado, onde que enfocava justamente a linha 4, originalmente licitada em 98, que era pelo Maciço Rochoso, né? Inicialmente de Botafogo até a Barra, e do centro depois, o consórcio na época liderado pela construtora Queiroz Galvão, fez uma alternativa que seria do centro a Barra, também pelo Rio de Janeiro, saindo do centro, passando Zona Sul, depois entrando no Maciço ali na Gávea, continuando no Maciço, né? E indo até a Barra. E eu me enganjei nesse projeto de tese de doutorado, que era justamente defendendo o metrô, né, pelo Rio de Janeiro, e desenvolvi inclusive um projeto conceitual onde que estendia, né, da Barra até a Zona Oeste, passando por Jacarepaguá e indo até Campo Grande, Santa Cruz, passando ali em Realengo, tudo pelo Maciço Rochoso. Então essa foi sempre a minha defesa. E quando houve a entrada no consórcio, que houve uma mudança em meados de 2010, onde que entrou a construtora a construtora Norberto Odebrecht, foi feito um estudo, né, onde que na época se apontou essa alternativa, que era justamente de Ipanema, passando pelo Leblon, essa que está atualmente em execução. E na época foi muito contestado, então aqui diversos representantes do metrô que o Rio precisa, né, que na época defendiam aquela alternativa, que seria do centro até a Barra, que entraram em vários conflitos, e foi dito uma série de argumentos assim que combatiam o que o pessoal do metrô do Rio precisa, e eu me engajei também nessa discussão, e
deixar claro que sempre eu fui um estudioso, não estou ligado a partido político, por favor, o senhor falou ali, também não estou ligado a nenhuma entidade governamental, nenhuma ONG, nem nada. Eu faço esse estudo e não ganho nada, praticamente com isso, não estou ganhando nada. Só estou ganhando realmente o reconhecimento do trabalho que eu estou fazendo, e hoje em dia ficou claro que realmente essa questão do maciço rochoso, a gente, por exemplo, eu sempre falo que nós temos duas obras. Uma que é a obra que está sendo feita da Barra até a Gávea, pelo maciço rochoso, onde não está tendo nenhuma interferência em termos urbanísticos, não está tendo nenhum problema ambiental, tá certo? Não está fechando rua, não está acontecendo nada. E essa outra obra, que é esse trecho do Ipanema para o Leblon, que, na verdade, o que aconteceu foi um projeto conceitual, inicialmente, onde que se usava esse TBM. Quando esse TBM foi encomendado, existia um projeto conceitual onde que ele vinha em profundidade maior do que está sendo executado, e também quando ele foi eu na época fui chamado pelo pessoal de Ipanema, o projeto de segurança de Ipanema, que era contrário à estação da Praça Nossa Senhora da Paz. E na época eu estava defendendo, no curso de engenharia, nós temos um fórum de mobilidade urbana, tem diversos representantes aqui, amigos nossos que estavam no fórum de mobilidade, e que lá na época tinha o assessor da vereadora Sônia Rabelo, que era do projeto de segurança de Ipanema, e convidou para dar um apoio lá a Inês Barreto contra a estação Nossa Senhora da Paz. E entramos, eu me engajei e deixei claro naquela época, falei, Inês, eu vou apoiar vocês tecnicamente pelo lado técnico, ver alternativas, mas deixando claro que eu sempre fui contrário a esse traçado que está sendo, que eu já antevia, porque já no meio técnico as pessoas sabem realmente das dificuldades que é para fazer hoje em dia uma obra urbana, né, dentro da zona mais residencial, densamente povoada, vários prédios e tudo, diversas dificuldades, que na época, por exemplo, na década de 70, o Fernando McDonnell estava à frente do metrô naquela época, e usavam-se técnicas que naquela época eram consagradas no mundo inteiro, e não tinha assim ainda a perspectiva de uso do TBM, por exemplo. Mas nessa época foi construído, fizeram vala aberta no Rio de Janeiro inteiro, era uma época totalmente diferente, certo? Teve destruição de patrimônios públicos, se sabe, Palácio Monro, né? Parecia um campo de guerra naquela época, mas realmente foi feito dentro de todas as técnicas na época consolidadas, né? O Fábio McDonnell já falou em várias palestras, inclusive tiveram problemas, vários problemas, mas na época foram acionados os melhores técnicos a nível nacional, a nível até internacional, um deles falecido, que nós citamos sempre, o professor Vitor Mello, né, e o professor Costa Nunes, né, que eram altamente conceituados nisso, e sempre deu apoio, sempre foram solicitados, ao contrário de agora, que agora nós temos no meio técnico. Eu estou à frente desse processo até, e tem pessoas que estão me ajudando, mas que não podem realmente se expor, porque tem compromissos com obras e tudo, e eles não podem se expor, mas me dão um apoio, certo? E a gente não consegue, eu desde quando comecei a dar apoio lá em Ipanema, que nós pedimos acesso às sondagens, por exemplo, e não tivemos nada disso. Propusemos alternativas lá para não destruir a praça, inclusive botando a estação dentro da Visconde de Pirajá, e na época fomos contestados, dizendo que Ipanema não ia fechar nenhuma rua, tá certo? Que não ia fechar nenhuma rua, e que era impossível fazer dentro da Visconde de Pirajá. E insistiram na praça, e nós demos alternativas menos destrutivas, com técnicas consagradas. Trouxemos, inclusive, um dos técnicos que usava uma tecnologia que não fazia aquela destruição toda, que era através de um poço no meio da praça, e fazia as escavações tudo por dentro do rio. E lembrando que na época também no Leblon, aqui no Leblon, quando foi apresentado que ia começar a fazer as estações Natalfo de Paiva, o próprio governador, o próprio prefeito Eduardo Paes, na época,
pediu um tempo e mandou para os órgãos públicos municipais para estudar alternativas que não fizessem interdição das ruas, tá certo? E aí, eu sou do Conselho Curador da Fundação GeoRio, estou sempre nesse conselho, é presidido pelo secretário municipal de obras, e foi colocado, fizeram lá uns estudos, viram que tinha alternativas, mas prevaleceu a alternativa da 7 Rio, certo? E o prefeito ficou satisfeito e não falou, não, tudo bem, vamos fazer isso que a 7 Rio está fazendo para ter menos problemas, né? E aqui no Leblon a gente sabe também que, apesar de ter tido esse afundamento lá agora, né, ficou evidente na Barão da Torre, aqui no Leblon eu soube também que tiveram também problemas, teve afundamento de calçada aqui na estação do que chama Jardim de Alá, que é dentro da Talpo de Paiva ali. Aqui mesmo na Terra de Quental também teve trincas no solo, na beira dos prédios ali, com essa técnica que é a vala aberta, tá certo? Então agora eu queria entrar especificamente nessa questão, primeiro abordando o problema que aconteceu lá na Barão da Torre, e depois vou chegar até aqui no Leblon, focalizando principalmente as questões do subterrâneo e do subsolo, as questões geológicas envolvidas nessa questão, tá certo? Então nós tivemos acesso agora a esse projeto aqui, que é um projeto executivo. Nós não tivemos acesso a um projeto básico, que na verdade eu acho que nem existia um projeto básico. Foi de um projeto conceitual, passou já para um projeto básico, consolidado, executivo, tá certo? E a gente não sabia direito como é que era esse projeto. E agora nós conseguimos alguns documentos através do Ministério Público. O Ministério Público entrou na questão, nós estamos discutindo com eles, inclusive a Luiz Coutinho, que é do consórcio, e o Marco Antônio da Rio Trilha estiveram numa reunião no Ministério Público e eles forneceram diversos documentos, e fazendo uma análise desses documentos, eu pude entender melhor o problema que aconteceu lá do ponto de vista geológico, geotécnico, tá certo? Então o primeiro slide ali, em planta, mostra uma situação aqui, em que aqui ele está saindo da rocha, entrou dentro da Barão da Torre e entrou num trecho onde que se injetou jet grout, que é uma técnica que eles começaram até a fazer aqui no Leblon também, que é do jeito para atenuar os problemas que podem ter em vista do TBM. Ele vai passar numa profundidade muito rasa, e a gente contestou já isso tecnicamente, foi dado uma série de argumentos, e na verdade esses argumentos agora... TBM Tatuzão. O Tatuzão, certo? TBM Tatuzão. E agora, quando teve esse acidente, e agora que a gente teve o documento, a gente, do ponto de vista geológico, eu vou falar, que eu comecei a entender realmente o problema, que, no meu ponto de vista, é um problema geológico de um projeto que foi feito baseado em umas sondagens, que a gente não teve acesso às sondagens, e começamos tentando entender, tá certo? Então essa parte aqui está toda concretada, depois ele passa por uma parte de transição, isso ele está aqui, ele entra a 18 metros de profundidade e vai chegando a 12 metros de profundidade, que equivale a 1 diâmetro, certo? E normalmente, por questões de segurança, até túneis são escavados com 2 a 3 diâmetros de cobertura. Então, na verdade, ele teria que ter no mínimo 25 metros de profundidade para ter a maior segurança. Mas foi colocado esse jet grout com argumento de reforçar o solo para não ter problema, justamente porque está muito próximo, tá certo? Então, essa parte concretada, vocês estão vendo aqui em planta, em seção fica melhor exposto. Sem enxergar. É um perdão. Aqui é uma seção, é só ir passando depois, na sequência. Aqui é aquela seção daquela planta, onde que eu mostrei essa parte aqui concretada, certo? Que foi do projeto, né? Projeto executivo. E depois ele passa por a parte de transição, onde ele só concreta, né? Ele passa aqui, é só o diâmetro, certo?
tanto do teto, como no piso e nas laterais, certo? Depois a gente vai ver outras seções que esclarecem melhor isso. E aqui está se mostrando que é um topo rochoso, que chama um topo da rocha sã, tá certo? E aqui passando direto para a areia. Então, geologicamente, o que eu posso comentar é que aqui faltou um elemento que normalmente tem um perfil geológico, que é justamente a transição, que seria uma fase onde que teria rocha alterada, fraturada, blocos de rocha e tudo, e faltou aqui. Então, teoricamente, foi feito desse jeito, tá certo? Todo esse jet grout aqui, tudo isso aqui concretado, apoiado no topo rochoso, tá certo? Aí, o que aconteceu? Quando o TBM entrou aqui, logo que ele entrou aqui está em frente lá aos prédios onde tiveram problema, teve esse acidente, certo? E foi justificado que encontrou. Primeiro teve alguma desculpa dizendo que era uma falha geológica, e depois que estourou um cano de água e tudo, o cano de água estourou porque houve um afundamento do solo, certo? E que isso daí ocasionou, foi um bloco inesperado que entrou dentro da máquina e com isso instabilizou todo o solo e chegou na superfície abrindo aquela cratera. Aí que é a conclusão? Realmente há um problema realmente geológico que não está evidenciado aqui. E, na verdade, o jet grout não penetrou, ele não penetra em blocos de rocha. Tem até uma nota aqui que esclarece que quando alcançar um bloco de rocha, ele deve ser perfurado, certo? E depois se injeta do bloco para cima, ou então faz uma consolidação. Tem que fazer uma consolidação não com jet grout, talvez com injeções de calda de cimento e tudo, que normalmente faz, é um tratamento que faz. E não foi feito. Então deu esse problema realmente, no meu ponto de vista, está evidente que o problema foi realmente de um modelo geológico falho, tá certo? E aí, depois, agora, eles estão fazendo toda uma remediação lá para dar continuidade. Eles pediram 60 dias, né? Quer dizer, a Defesa Civil falou que 60 dias, mas no Ministério Público eles falaram que só vão retomar em meados de agosto, depois que fizerem todas as intervenções necessárias para não ter problema ao longo depois da própria Barão da Torre e depois chegando na Praça Nossa Senhora da Paz, atravessa e entra na Visconde Pirajá, isso com 12,5 metros, e depois passa no Jardim de Alá, onde está todo concretado. Lá no Jardim de Alá foi feito tudo isso por causa da presença lá intensa de argila mole, certo? A argila mole realmente o Jardim de Alá, até a fundação dos prédios das esquinas, na época da construção, fui informado que houve realmente problemas na fundação, houveram problemas na fundação e tiveram que fazer uma alteração nas fundações justamente por causa desse problema da argila mole, certo? E aqui, isso, nessa reunião no Ministério Público, eu questionei que eles vão fazer essa transição, depois vão entrar na areia. E eu questionei, mas se encontrarem bolsões de argila, que é possível de acontecer. Aí o Marco Antônio da Rio Trilho informou, não é possível acontecer porque tem 200 sondagens executadas ali, certo? Mas 200 sondagens executadas e que mostraram um modelo falho, tá certo? Já de cara já entrou no modelo falho. Então, para acontecer outras falhas, apesar de ter 200 sondagens, se o modelo geológico for esse, tá certo? Que só tem areia, é bem provável que ocorra problemas, tá certo? Que entre uma sondagem e outra, às vezes tem um espaçamento de 20, 40, 50 metros, podem ter problemas. E o modelo geológico não mostra isso, mas já deixa suspeito de que pode acontecer, tá certo? Mesmo com 200 sondagens. E que nós não tivemos acesso. Estou querendo lá, as sondagens não consegui, até falei com o José Alexandre e não tive retorno, parece que eles não mandaram ainda essas sondagens. Aí na continuidade, isso então aqui, ó, esse trecho aqui já é na esquina com a Fábio de Amoedo, certo? Onde que vão fazer essa transição. Aí no seguinte, esse trem, nós temos que fechar e abrir.
Qual o nome do desenho? 3. Não, tem que fechar ali, ó. Fecha ali. Não, fecha ali. Ali. Agora clica no terceiro aí. Clica no 3, em cima do 3. Terceiro. Não, isso, aí, fala. Aí, foi lá. Foi, Nilton. Não. Eu queria fazer uma comparação aqui, nesse desenho. É esse mesmo. Esse desenho que eu estou mostrando aqui já é um modelo geológico que está sendo licitado agora o projeto básico da linha 4 no trecho da Gávea até o centro, certo? E eles apresentaram um projeto conceitual para essa licitação. Essa licitação eu tive acesso, até estava formando grupos para entrar nessa licitação, né? E, na verdade, o que aconteceu? Olhando esse modelo e comparando com o modelo geológico que foi feito lá aqui em Ipanema, eu vi que eles fizeram alguns acertos. O primeiro acerto, que é o mais evidente, é justamente mostrando aqui um perfil geológico adequado, onde você tem diversas camadas. Você tem aqui a areia, depois passa por um bloco de rocha, depois passa aqui por uma zona de transição e depois entra na rocha. Então, esse modelo geológico está adequado. Está adequado, é um projeto conceitual para licitar um projeto básico, tá certo? Então, esse modelo geológico é adequado, do meu ponto de vista. E o que eles fizeram lá? Eles vêm aqui por baixo, por dentro da rocha, tá certo? Aí chega na estação, essa estação aqui é a estação do Jockey, certo? Ele sobe até a estação é feita mais em cima, e depois ele mergulha procurando a rocha, tá certo? E eu fui informado na época, que eu tenho amigos que trabalham lá, que falaram, olha, eles agora aceitaram o seu modelo de ir pela rocha. Eu falei, mas não estou entendendo, por dentro da rua Jardim Botânico, como é que vai na rocha? Não, a rocha está lá embaixo. Então o TBM lá, ele está na licitação, no documento da licitação, que fala justamente que o TBM lá, ele tem que escavar necessariamente a rocha, tá certo? Então eu até elogiei, eu estive numa reunião com o Rodrigo Vieira, né? Aquela reunião, né? A atual secretária de transporte, Tatiana, e eu falei para o Rodrigo Vieira, eu falei, poxa, aquele modelo lá que vocês fizeram lá, está interessante realmente. Acho que vocês estão acertando lá os erros que estão tendo aqui. E ele é realmente tudo, certo? Então aqui está provando isso, está provado que realmente esse modelo que foi feito aqui, do jeito que está sendo feito, é um modelo problemático, porque ele não quer repetir lá. Porque passar por dentro da rua Jardim Botânico, nessa profundidade, eles iam pegar esses sedimentos arenosos, extremamente saturados, problemáticos, e teria um outro problema, que é realmente a interferência com o Jardim Botânico. Que na época houve um projeto, que era a construção do shopping center do Jockey Club, que era debaixo das pistas, certo? Iam fazer paredes diafragmas em torno de toda aquela estrutura lá do hipódromo, né? E ele formava uma barreira que ia interferir no nível freático do Jardim Botânico, e com isso podia matar realmente grandes espécies do Jardim Botânico. E na época foi contestado e o projeto sumiu, não foi aceito justamente por causa disso, por causa da interferência com o Jardim Botânico. Então lá eles vão passar por dentro da rua Jardim Botânico, vão mergulhar lá quase 30 metros de profundidade procurando a rocha. Então lá está certo, agora eu concordo, está certo, geologicamente, do ponto de vista geológico, está correto. Um ponto desse, então. Essa é mais, também de novo o projeto lá, onde aqui eu mostro a estação do Jardim Botânico também, que tem um modelo geológico assim também, tem areia, tem a zona de blocos, zona de transição, depois entra na rocha, e ele está vindo aqui por baixo, certo? Só mostrando que lá eles estão acertando em relação
adaptando o projeto às situações geológicas mais favoráveis. E realmente é como eu falei, nós temos duas obras, essa aqui em Ipanema, por dentro dos sedimentos, e a obra que está sendo executada aqui, apesar de usar uma outra tecnologia, que é através do jumbo, que faz a perfuração, depois tem os explosivos, né? Que o único problema realmente é o uso de explosivos. Mas está sendo feito, não teve nenhum acidente, nenhum problema, nenhuma interferência na rua, nenhum prédio trincado, não está tendo nada, tá certo? Então passo outro. Está vendo o prazo? Não, mas era primeiro para explicar para lá, para aí, eu vou chegar lá. É o 4. Clica ali. Aqui é vista é uma vista, né? Como se estivesse vendo de frente. Ele saindo da rocha, vai na sequência. Ele concretou até em cima da rocha, e aqui ele está saindo da rocha para entrar na areia. Vai passando, isso pode passar mais rápido nessa sequência. 4, 5, nessa sequência. Aqui já é uma outra vista, onde que ele está todo na rocha, está todo no concreto, tá certo? Esse é um projeto executivo. Eu não sei se esse projeto executivo, na verdade, como eu falei, que o problema se deu justamente nessa aparecimento desse. Esse é o último. Sei. Mas não serve, pode não ser. Aqui ó, já era na transição, ele já está saindo da rocha, a rocha está aqui embaixo, e já está entrando na areia. Pode passar no outro, rapidinho. 8. Clica em cima mesmo do ícone. Aqui já é, no trecho já é debaixo da farm de Amoedo, que ele só faz o jet grout aqui na periferia e deixa até o piso. O piso ele não está injetando. Eu até perguntei por que vocês estão fazendo isso. Não, porque a gente está saindo de uma transição, né, para chegar na areia. Então nós vamos fazer tipo uns acertos para chegar. Foi o termo que ele usou até. Não, tem o lateral, só o piso. Esse daqui, que é o inclinado da lateral. O inclinado, que até foi colocado, tem o senhor que colocou no curso de engenharia, porque tem um problema também na execução, que você faz nos furos inclinados desse jeito, vindo daqui de cima, ele pode chegar aqui embaixo, ele ter uma certa deformação e não ficar isso bonitinho assim. Isso aqui é teórico. Na prática pode acontecer de ter um desvio e também esse jet ground não está tão perfeito assim, tá certo? Pode passar. Deu 9. Em cima. Aqui voltou para a rocha, ainda está passando da farm de Amoedo. Pode passar o outro. 10. Aqui, aí de novo ele chega no concreto, já saindo da farm de Amoedo, aí passa o próximo. Aqui está todo em concreto ainda. Aí no próximo ele já entra na areia. Aqui já é dentro da areia. Ele está vindo lá da farm de Amoedo. Aí aqui em frente o número 269 e 189 da Barão da Torre, eles fizeram aqui umas colunas de jet ground também, que eu entendi, eu até perguntei para o Luiz Coutinho, eu falei, presença de argila mole, por exemplo? Ele falou, não tem argila mole aí. Isso daqui nós vamos fazer também só para aferir o equipamento e tudo. Eu não entendi direito isso, por que ele vai fazer isso. Mas foi a explicação dele, você lembra disso, né? Vai no outro. Fecha. 12. Aqui de novo, em frente o 289. Aqui ele está vindo tudo na areia e com 12 metros e meio de cobertura. Já está com 12 metros e meio de cobertura, mais ou menos. Quer dizer, você vê aqui que é um modelo que só tem areia. Isso é um modelo, pelo que eles explicaram, que teoricamente é correto, que foram feitas 200 sondagens. Né?
Mas eu questiono isso, eu realmente questiono porque a questão é a seguinte, se já houve, se logo na passagem já começou o problema, então nada garante que se o modelo geológico lá já se mostrou errado, então eu não confio nesse modelo, tá certo? Eu não confio, mas é o projeto executivo, que agora eles estão fazendo algumas alterações, parece que eles estão fazendo as injeções laterais para proteger os prédios, no caso que ele vai passar no meio da areia, mas protegendo os prédios. Eu não vi esse projeto ainda, mas foi dito, né? Continue, por favor. Vai no 13. Aqui chegando na Praça Nossa Senhora da Paz. Eu estou fazendo isso porque eu vou chegar aqui no Leblon. Só estou mostrando como é que vai ser feito lá para chegar aqui no Leblon. Está acelerando, porque Fecha o olho. Não, tá certo. O computador está muito lento. Dá uma conclusão na... O que você acha? Do Leblon. Tá, Como é que vai chegar no Leblon? Travou. hein? Travou. Está respondendo. Fecha o olho. Quem é que controla isso? Entendeu? É melhor você... Vamos chegar aqui, peraí. Você falar... porque... Hein? Aqui é saindo da estação aqui da... entrando na Visconde de Pirajá, onde que também tem essa transição, mas tudo na areia, pelo modelo. Aí depois continua na Visconde de Pirajá, tenta pegar lá mais para frente. Essa aqui... Olha como é que vira essa trem. Tem rota assim. Girar. Isso. Não, seria o contrário. Não, é isso mesmo. Esse aqui já está no Leblon. Mas aqui no Leblon está até melhor caracterizado em termos geológicos. Certo? Porque ele tem aqui os horizontes de areia. Eles chamam a areia aqui de 3, que eu não sei na legenda o que é. Depois passa por uma areia que deve ser mais consistente, que o Aloysio Coutinho explicou que a areia nessa profundidade ela tem uma resistência melhor, e então a probabilidade de ter problema não teria. E chega aqui no Leblon, essa é a saída da estação Jardim de Alá para Ataúfo de Paiva. Certo? E aqui já está a 8,5 metros de profundidade. Já chegou a 8 metros de profundidade. E aqui embaixo está a rocha. Tá certo? E eles botaram aqui nesse modelo uma faixa de transição. Já está um pouco melhor, que eles chamam de solo residual. Certo? E eles penetram aqui o jet hidráulico, fazem isso aqui. Aí depois, esse entra no próximo. Aí eu estou comparando. Não, pode passar isso. Pode passar. Fecha aqui em cima. Fecha aqui. Vai no 20. Vamos botar na tela. Fecha. Isso. Hein? Não, eu sei, mas peraí, agora é o problema do review. Eu estou tentando até acelerar. Vai no gogó que é melhor você falar. Não, porque o final aqui. Vamos aqui. Fecha aqui. O pessoal quer saber como é que vai ficar aqui. Eu queria mostrar aqui também que como é que é teórico. Isso aqui foi distribuído para o pessoal todo. Aqui em Ipanema, como é que mostra aqui o tatuzão por debaixo. E na época se falava, nós não vamos fechar nenhuma rua, não vai ter nenhum problema em superfície. Está tudo escrito aqui que o TBM é a maior maravilha do mundo, e realmente a máquina é fantástica. Só que, do meu ponto de vista, ela está operando em condições inadequadas. Agora, para finalizar esse último aqui, esse último aqui é o seguinte, isso está invertido também. Está invertido. Então, isso aqui para baixo.
Aqui é um trabalho que eu tive lendo, que mostra exemplos assim, do que foi feito no metrô de Turim, se eu não me engano, tá certo? Onde que mostra aqui, esse aqui, ó, suposta estabilidade frente à escavação, certo? O uso de toneladoras do escudo fechado tem aumentado significativamente na construção de túneis urbanos em solos saturados, certo? É o caso daqui, certo? Este fato tem sido motivado pela necessidade crescente do controle dos assentamentos da superfície e pelo risco de colapso, certo? Afundamento na frente, limitado pela capacidade de aplicação de uma pressão de suporte. Apesar do crescente uso destes equipamentos, é possível encontrar registros de vários acidentes que, de uma forma geral, resultaram da aplicação de uma pressão de suporte insuficiente, de condições geológicas, geotécnicas inesperadas, certo? De escolha inadequada do tipo de tuneladora ou simplesmente da má gestão dos procedimentos operacionais, certo? Para garantir o suporte e estabilidade da frente com a tuneladora EPB, que é o modelo que eles estão usando aqui, que é pressurizado, certo? É fundamental compreender na plenitude o seu modo de operação, prever o comportamento de solo e as condições hidrogeológicas, monitorar atentamente a escavação e os assentamentos e implementar. Aumenta. E implementar, monitorar, tentando implementar uma análise de risco, que é uma coisa que parece que não está também bem qualificada. Isso foi falado no clube de engenharia, né? Essa questão da gestão dos riscos, certo? Desde as fases preliminares do projeto. E mostra aqui um exemplo de colapso. Você levanta um pouco, na forma de chaminé, no metrô de Munique, tá certo? Então aqui tem um colapso mesmo, tem um ônibus aqui dentro, tá certo? Então o problema não é só os prédios, o problema também é na rua. E porque tem até um modelo que ele apresentou, que ele tem apresentado justificando que em superfície o problema é menor, que tem um cone, né? Que se tiver algum problema, esse cone, se tiver em maior profundidade, ele atinge os prédios, tá certo? E ele estando mais próximo à superfície, ele não atinge os prédios, tá certo? Mas pode acontecer um afundamento na rua, por exemplo, tá certo? Como está se mostrando aqui, certo? E caracterizando realmente, às vezes, as questões geológicas. Pelo ponto de vista geológico, eu estou comentando, tá certo? E que eu, pelos modelos que foram apresentados, eu não acredito e acho que vai ter problemas sérios. Se não tiver nos prédios, que eles estão até fazendo aqui no Leblon, eles vão fazer, foi explicado, esse jet grout nas laterais para proteger os prédios. Mas pode até ser que proteja os prédios. Mas a rua, eu não sei, porque realmente eu não tenho um modelo geológico, no meu ponto de vista, confiável. Ok? Ouvimos agora o Dr. Fernando McDougall, que ele tem realmente algo a dizer. Muito obrigado. Bom, em primeiro lugar, agradecer o convite. Para mim é uma honra, desculpe o atraso, mas foi impraticável. Fiquei preso no túnel do Zurwang, passaram várias ambulâncias da polícia, não sei se houve alguma coisa mais lá para frente, né? Bom, então, o que eu quero dizer é o seguinte. Nós fomos responsáveis, eu fui responsável, por realização de 15 estações simultâneas nesse Rio de Janeiro e debaixo da terra. E esse sistema que foi feito, nós tomamos conta de vários prédios e toda a rede do metrô. Não foi 1, 2 ou 3 prédios. Né? Graças a Deus não tivemos nenhum problema maior. E aprendemos muito com isso. Inclusive passar debaixo da rede ferroviária federal com 2 túneis, com só 5 a 6 metros de solo em cima do túnel, pelo processo Bernoulli e não pelo processo de Schultz. Mas o que eu quero mostrar aí é o seguinte, o Rio tem um solo muito ruim. Né? Então, antes de eu sair do metrô, nós fizemos um estudo completo para como deveríamos chegar no Leblon. Tá? Saindo desde a linha 1 do metrô e chegar no Leblon. Fizemos todos os processos construtivos, todos. Custos, problemas,
fizemos sondagens a nível de projeto básico para poder aprovar o traçado, passando em Ipanema, etc., até chegar à Praça Antero de Quental, que na época era assim. Bom, quando nós fizemos esse tipo de trabalho, examinamos a possibilidade de usar o shield, examinamos a possibilidade de fazer tudo em parede de diafragma, que hoje a construção civil faz, né, os prédios todos com parede de diafragma, etc. Nós fomos pioneiros nesse processo. E quando fizemos esse trabalho, trouxemos os maiores especialistas em cada área. O cara do Shield veio para cá para poder examinar todas as sondagens, juntamente com a equipe do metrô, que era sensacional, uma equipe fantástica, treinada inclusive no Japão, na França e em vários lugares, pessoal do próprio Estado, né, do próprio Estado. E fizemos simultaneamente todos esses processos e chegamos à conclusão que deveria ser pela rocha. Quem chegou à conclusão fomos nós, na rocha. Esse sistema que você está vendo está voltando ao projeto original do metrô, tá? Não foi nenhum negócio assim que de repente está mais certo, não. Foi feito que nós fizemos com a melhor equipe que já teve, juntamente com a COP. A COP fez todo um levantamento e todo um acompanhamento, monitoramento. Nós monitorávamos todos os prédios. A ordem que eu dava lá era muito simples. Se alguém ver alguma coisa errada, imediatamente me acorda, eu saía de madrugada, nós íamos para lá para ver o que tinha acontecido. Às vezes não era nada, tinha um recalque e o prédio abria no meio, mas era porque foi mal feito. Eu tive prédios ali na Tijuca de explosões, que houve um rompimento de um pilar de um prédio absolutamente novo, com todo mundo jantando. Era eu que tinha que decidir, vai tirar as pessoas ou não vai tirar. Também fiquei sem cabelo, né? Mas a responsabilidade era minha. Então, trabalhei nisso para valer, né? Para valer. Com COP, com todo o sistema, chamei os maiores especialistas. Ali no Largo da Carioca, quando você fazia a escavação, todos os prédios desciam, tá certo? Então, tudo isso nós vencemos sem, não vou dizer que não era com problema, mas trabalhamos para resolver esse problema. O que eu noto, voltando agora aqui, com toda essa experiência que se tem, essa experiência não está sendo aproveitada para nada, né? Então começaram a fazer coisas novas. Primeiro, comprar um shield que tem um diâmetro de 11 metros, maior do que o de São Paulo. Podia ter sido igual ao de São Paulo, mas não, foi maior do que o de São Paulo. E quando ele trabalha lá embaixo, não tem problema nenhum, está tudo ok de alguma forma. Ele vai, é uma senhora máquina, como eu disse, excelente, e ela vai fazendo realmente o trabalho dela. O problema é que resolveram levantar esse sistema, né? E quanto maior é o diâmetro do shield, maior é o problema que você vai ter na superfície. Então, o recalque passa a ser muito maior. Quando o pessoal diz, não, mas o shield passa, não atrapalha nada, não atrapalha ninguém. Não, ele não atrapalha em termos, porque ele recalca, independentemente ele recalca, tá? Então, como ele recalca, você tem que ter todo um sistema de levantamento para verificar os recalques nos prédios, tomar as providências necessárias antes. Não adianta ficar jet gown, não sei o que, colocando 500 negócios aí. Nós seguramos um prédio lá com a Figueiredo Ferraz, lá no Catete, né? Porque de repente houve um blow-up fazendo a escavação, né? Saiu o ar e o ar descalçou a garagem do prédio. Nós entramos com estaca raiz imediatamente, está tudo com estaca raiz, não houve nada, nenhum problema. É tudo imediato. E dá satisfação. Nós sempre damos satisfação. Não é admissível. Quem não dá satisfação tem medo do que está falando, porque não sabe o que está dizendo. Porque quando você sabe o que está dizendo, não tem problema nenhum. Porra. Qual é o problema? O
qualquer obra você segura, não, tem que ter planejamento, tem que ter sabedoria no processo, conhecimento, monitoramento permanente, né? Eu recebi alguns monitoramentos, tem recalques que não são legais, tá? Um para 400, um para 300, vai distorcendo. Então, distorce um pilar, desce, uma perna desce, o outro não, né? Então, desce, você começa a ter mais dificuldade de ficar em pé, né? Então, é isso que acontece. Então, você tem que fazer com que o prédio volte. Nós cortamos os pilares da Embratel, meu amigo. Cortamos os pilares da Embratel na Presidente Vargas, tá certo? Para poder acertar o prédio. E acertamos. Isso tudo há quase 25 a 30 anos. Por isso que eu acho graça desse negócio aqui, do seu ponto de vista, graça que eu digo, os problemas que são tão... Que problemas? Tem que solucionar. Nós cortamos esses pilares, seguramos a outra com estaca raiz, né? O nosso prédio implodido, que São Paulo tinha feito uma implosão belíssima, então o presidente queria fazer uma implosão, nós vamos fazer uma implosão, e a revista Veja disse que foi o método Severino, né? Porque o cara, quando pegou a pá carregadeira, fez assim, pá, bateu no pilar, rompeu o pilar, ele já estava todo pronto para cair, começou a cair. Eu tomei as providências todas, fechamos tudo e fizemos o prédio cair sozinho. Basicamente ele caiu sozinho. Graças a Deus, sem ninguém. Mandei tirar as pessoas lá dos restaurantes, mas eu falei com calma, né? Aí o cara chegou lá, sai que o prédio vai cair. Saiu todo mundo, né? E o prédio chegou. Porque nós tivemos de tudo que vocês possam organizar. Mas graças a Deus, tudo deu certo, porque todo mundo vestiu uma camisa 24 horas por dia para poder colocar as coisas em pé. Não deixar as coisas caírem, ficar tudo em pé, né? E perdemos um trator, né? Perdemos um trator na Presidente Vargas, o solo da Presidente Vargas, o solo da Uruguaiana. É um horror. Isso aí é maravilha. Maravilha. Essa rocha. Nós tínhamos um problema seríssimo. Tanto é que quando parou de fazer o rebaixamento do lençol d'água, deu um problema, o cara só teve tempo de sair do trator e o trator foi embora. Nós não podemos tirar o trator de lá, nunca mais. De qualquer hora vai cair na cabeça de um japonês. Mas foi embora. Perdemos o trator. Não houve meio de você poder salvar não é o tratorzinho, não, o senhor trator, né? Então esse é o subsolo do Rio de Janeiro. Água, a flor da pele, 1,5 metro a 2 metros, tá certo? Eu vejo os desenhos, ninguém põe água. São Paulo não põe água, porque São Paulo não tem água, mas nós temos água a 1,5 metro a 2 metros da superfície. E isso aí é que é um problemaço que nós temos com argila mole. Você pega uma fundação, você pega como é que é? A Uruguaiana é a Rua da Vala. Nós não fizemos na Rio Branco, porque a Rio Branco é um mar de light, SEDAI, e tudo uma bagunça total ali naquele subterrâneo, monumental. E nós preferimos encarar a Uruguaiana e fizemos a Uruguaiana. Tivemos problema, tivemos com a Casa Siloca, né? Casa Siloca na época, que ela caiu assim direto. E sabe por quê? Porque simplesmente saiu um pedaço de... O operário, se visse a areia saindo para dentro do túnel, ele tinha que colocar imediatamente a estopa e chamar a gente imediatamente para tomar as providências lá. E o grande problema do metrô do Rio, que ninguém fala, que eu não ouço ninguém falar, é ele brotar na superfície. A estação Cinelândia aparecendo de repente, levando tudo. Saibam vocês, tá? Como eu tive o Santo Antônio, indo para dentro da vala. Gostei do Santo Antônio. Tá? E nós conseguimos salvar. Sem nenhum estardalhaço. Então, mas demos satisfação a todo mundo. É isso que eu estou querendo colocar. Tá? E aqui um shield, aquela máquina, etc., está com um grande problema. Que a rocha, por exemplo, se você tirar essa areia, na hora que você tira a areia e ela ficou lá, e não sabiam que ela ia ficar solta.
de repente lá. E a rocha detesta, né, tração. É uma coisa que ela não gosta, é tração. Se puser peso, ela rompe. E caiu, né, entrou por dentro do shield. Então, até hoje, consertando o shield. E quando chegar aqui na Garapava, que vai ser ao contrário, da areia para pedra, no final do não, é aí que está. Quando você vem no shield na areia, você pode ter descalçado. Porque se você tivesse feito uma coisa chamada, eu usei, por isso que eu posso dizer, mas aprendi, porque se você não ouve ninguém, você não aprende com ninguém. Você aprende ouvindo todos que conhecem cada um uma área, né? Nós fizemos e chamamos a atenção, você lembra, da sondagem integral para o pessoal ali da Lagoa. Por quê? Essa sondagem integral é uma sondagem que você é portuguesa, você tira o tamanho que for, tem todos os elementos. Se tiver a transição de areia, você está lá, a transição de areia. Qual é a fissura que você tem? Todos os elementos. É portuguesa, do pessoal do Linneu. Lenec. Obrigado. Do Lenec. Então, nós trouxemos portugueses para cá e começamos a fazer essa sondagem. Eu tinha que fazer porque eu tinha que passar debaixo dos trens da CBTU, né? E esse trem, eu não podia ter recalque, eu não podia paralisar. Eu tinha uma carta de 7 páginas da RATP francesa, dizendo que aquilo nunca tinha sido feito no mundo e dizendo que nós íamos ter um desastre. E o outro foi o seguinte, o Coronel Weber, que já morreu, era um cara posto pelo presidente Geisel naquela época, depois do desastre de Magno lá, ele com uma carta dizendo que eu ia responder civil e criminalmente se eu paralisasse os trens de subúrbio. Eu tinha só 5 metros para passar. E passei debaixo daquele viaduto de 2 andares da Mangueira, aquele duplo, né? E pelo Paulo de Fronten, que não aceitava 7 milímetros de recalque. Só onde passou a linha 1. Então eu passei por muita coisa, isso aí dá para falar 500 horas aí, explicando por cada solução. Agora, uma equipe, o que vale é uma equipe fantástica. Trem do metrô, problema de corrosão que ninguém fala, né? O metrô, quando puxa energia, essa energia tem que sair para algum lugar. E para ela sair para algum lugar, ela pode escolher a estrutura do metrô. Eu cansei de falar e isso aconteceu. Lá onde está o Sambódromo, tiveram que escorar o metrô, quase que desmoronaram o metrô, porque a corrente passa por lá, tira os elétrons, o ferro fica fininho e como ele está sob tensão, ele parte que nem palito. Então tem que fazer os levantamentos e tudo mais. Metrô é algo absolutamente complexo, não é para amador, não é para amador. E tem que ter muita tranquilidade de tentar entendê-lo com uma equipe multidisciplinar. Esse é que é o fundamental, para poder dar satisfação. Há risco? Infelizmente há risco, né? Quando você se acha que vai resolver todos os problemas, é aí que é o perigo, né? Se você tem uma condição com uma equipe, saber o que você tem na mão e quando alguém te perguntar não ficar irritado, explicar, e se não souber, vai procurar entender, aí você vai fazer, vocês vão ter um acidente, como nós, graças a Deus, não tivemos um acidente. E não tínhamos essa facilidade de computador que você tem hoje. Então, a primeira coisa que eu recebia, exigia, eram todos os recalques dos prédios, como é que andava. E imediatamente a gente entrava mas nunca precisei tirar ninguém do prédio. Ninguém. Chegar assim, sai todo mundo que sua acidente foi. Né? Nada disso. Pessoas levavam susto de vez em quando, como eu falei do catete. Catete, mal feito o prédio abriu a sala do cara porque ele recalcou. Então abriu, o cara levou um susto. Né? E aí eu fui para lá, entrei no prédio, mostrei que aquilo não era o problema. E consertamos na hora.
Não tem esse negócio de consertar quando acabar a obra ou algo desse tipo. Ou a gente acredita ou não acredita no que está fazendo. Então, eu vou ficar aqui à discussão para qualquer pergunta que queiram fazer. Esse shield, o erro foi levantá-lo, que não tinha que levantar, com aquele diâmetro. Você podia ter feito 2, como já houve em São Paulo, se fazia com 2. Depois o último foi feito com um único, mas não dessa largura. Então, quando você faz o shield começa, você forma assim isso aqui, ó, é o recalque. A superfície daqui, você faz isso. E essa área é o recalque. Então, se você não tiver um diâmetro maior, esse recalque vai ser muito maior quanto mais próximo ele estiver da superfície. E é por isso que ele, uma coisa eu sempre digo, né? A vantagem, muitas vezes, do cut and cover, né? Todo mundo fala, quer dizer, falaram aberto, mas fazem cut and cover, né? A grande vantagem do cut and cover é que nós, tudo onde o metrô passou, nós dobramos o sistema pluvial para poder retirar a água. Todo o sistema da Light foi reforçado, foi ampliado, todas as subestações. Então você pode fazer, porque eu não vou dar recalque nisso aí. Agora, o shield dá. Por isso rompeu, a primeira coisa que faz, rompe a água, como houve lá, e no que rompeu a água, deu essa problemática toda aí nessa região. Nós chamamos atenção na época, falamos aí, eu era para ter feito o shield passar debaixo do trem, eu não passei com ele, eu passei com o sistema Bernold. O sistema Bernold são umas cambotas que você faz de aço, ele tem com macacos hidráulicos, você vai enfiando essas pranchas de aço e vai escavando. E vamos segurando a frente para não ter qualquer problema de entrar pela frente a terra. Né? Aí eu descarrilharia todos os trens lá. E se desse um recalque como deu aí, só teria descarrilhado o trem. Se eu dou um recalque desse que aconteceu aí, eu tinha descarrilhado o trem. Talvez a gente estivesse aqui falando, talvez estivesse na cadeia, vocês levando lá um cigarro para mim, ó, quando esse segundo for. Mas é assim mesmo, infelizmente. Né? Mas conseguimos resolver todos esses problemas. O Noel chegou para mim e falou: o que eu faço com essas cartas? Eu falei: eu vou fazer a obra, a responsabilidade é minha. Não é de ninguém, é minha. A concessionária, perdão, a construtora era a Setempo, mas era uma excelente empresa na época. A projetista na época era a melhor que existia, era a Sonotécnica. A Coep era quem fazia todos os detalhamentos de monitoramento, tá certo? A única desvantagem é que nós não tínhamos esses computadores online, né? Que podia ficar aqui, eu chegasse lá na minha sala lá. Não, eu tinha que receber da PUC, a PUC vinha correndo com o pessoal da conferência para colocar lá para a gente tomar as decisões. Então, realmente, então, nós estamos aqui num submarino, mais ou menos, é isso? Nós somos, o metrô é um submarino. Ninguém fala na água, não sei se vocês repararam isso. Né? A água é um problemaço. E nós tivemos um caso que pouca gente acreditava. Eu estava numa reunião, é bom vocês saberem, eu estava numa reunião no Largo da Carioca, eu sempre dizia: quem disser que quer falar comigo com urgência, a senhora abra a porta e manda esse cara entrar. Não interessa quem seja. Né? Aí um rapaz entrou, pediu com urgência e entrou. Quando ele entrou, ele falou assim: olha, eu quero as minhas contas, porque eu vou embora, estou pedindo demissão. Um topógrafo excelente. Por quê? Ele, quando terminou tudo, ele tinha que fazer o as-built. Né? O as-built é depois construído, você vai fazer toda uma planta de como ficou aquele pedaço. Então ele tinha que fechar, quando ele fechava dava um erro. Ele fechava a segunda vez, o erro era maior. Fechava uma terceira, o erro muito maior. Ele largou tudo, veio e falou. Aí eu virei na hora da reunião lá com o pessoal da obra, né? O pessoal de obra não acredita. Né? Eu falei: isso aí é o Arquimedes, né? Que está levantando toda a galeria da Rua Uruguaiana. E aí, não, a gente joga areia, está resolvido o problema, não vai resolver. Aí o diretor de obra: não, você vai ver, aí já fui preparando para o que eu queria fazer.
Chegou lá, não deu bola, foi subindo, aí imediatamente nós furamos, isso aí é igual petróleo, só que era água. Voltou e o professor Costa Nunes colocou uns dentes protegidos para não puxar. Então, não acreditar nas coisas que se aprende, porque o cara morreu lá 200.000 anos atrás, isso é uma estupidez, né? Mas tem muita gente assim. Então, esse negócio da água é uma das coisas mais sérias que tem o nosso. Vocês viram bem o que aconteceu com o metrô de São Paulo, na linha amarela. Eles nunca tiveram água, eles não têm água, o solo é bem melhor do que o do Rio de Janeiro e tudo mais. O shield, então, é ótimo, né? E quando foram fazer lá, né, foram alertados para parar, porque estava acontecendo o problema. A projetista mandou colocar 300 tirantes, rodeavam 30 tirantes, e deu no que deu lá, que foi um desastre total. E com as grandes empresas, infelizmente. Então, todas elas juntas. Então a gente precisa ter, simplicidade nas coisas. Ninguém é dono da verdade, eu não sou dono da verdade, né? Ninguém é dono da verdade. Mas podemos nos juntar para poder resolver o problema. E aqui vocês vão ter esse tipo de coisa. Tem que ficar, acho que eles têm que dar atenção a vocês, como nós sempre fizemos. Tem que explicar o que está sendo feito. Qual é o problema? Qual é o problema de explicar? E mais, se der um problema, entra imediatamente e resolve. Não tem semana, depois que terminar tudo, eu vou resolver. Então, se fala isso, é porque ainda vai ter muito mais problema, né? Então, eu trouxe aqui um slide, não vou mostrar não, mas eu deixo aí com vocês para tirar a xerox, é isso que eu estou dizendo. Tenho certas informações interessantes, por exemplo, para vocês verem, se começar a tremer, tá certo? Se você sentir a vibração, né? Então tem vários estágios de sentir a vibração, né? Que vibração, que negócio, né? Aí eu vou te dizer que nesse slide aí que eu trouxe, vocês podem olhar. Vocês estão percebendo. A gente pode colocar isso para apresentar para o pessoal ver na internet? Posso colocar. A gente coloca para vocês sentirem. Então, você sentiu aqui, isso aqui, deixa eu ver aqui, que o McDowell falou. Isso aqui é uma vibração, deixa eu ver o que é isso. Ainda está sob limite, quer dizer, ainda está feito por ela, né? Daqui a pouco você sente um troço assim chato. Aí ele já está começando a ter tricas, etc. E depois tem a outra que vai ter que interromper. Então, antes disso tudo acontecer, a gente tem que explicar, tem que falar. Vocês não são obrigados a saber essas coisas. Mas é a percepção. Sentiu a vibração, já é um início. Agora, sentir desagradavelmente, põe a boca no trombone. Fazer alguma coisa, tá? E a rocha, ela bate, quando ela tem uma vibração muito forte, ela passa muito rapidamente por ela, a velocidade quase da luz, não modo de dizer, mas ela dá uma velocidade violenta. Eu moro lá no Posto de Cabritos, eu sei direitinho, eu sabia quando o metrô estourava, lá na Barra, estourava a rocha, eu falei, ó, está estourando, aí você sentia assim, ó, direitinho. Agora que eles acabaram lá, acabou também o problema. Então isso aí não vai fazer mal nenhum à casa, não vai fazer mal nenhum ao prédio. Chatinho. Mas tem outro que perturba e tem essa classificação. E tem a outra aqui da fala do recalque que vai ter, o limite, o absoluto, né, de fazer isso, né? Você está lá e vai ter essa diferença aqui, que é exatamente, tem lá 300, 400, 600, quando aparece a trinca, você tem que chamar o pessoal da Defesa Civil, você tem que chamar a empresa, porque a empresa tem que, eu nunca precisei chamar a Defesa Civil, mas a empresa chega e toma, não é demérito para ninguém, é isso que eu estou querendo colocar. A vaidade deixa de lado, né? E tenta resolver o problema o mais rapidamente possível. Eu tive problema lá na Tijuca, né? E aí o pessoal virou, eu falei, olha, vamos atacar imediatamente e reforçar o pilar. Tomei a decisão para tomar, e fui para lá, né? E fazendo monitoramento.
Aí eu tinha que chegar lá, tirar as pessoas ou deixar as pessoas que eram hora de jantar. Todo mundo estava jantando no prédio, você imagina, né? E aí sabe o que aconteceu? O cara falou, não, mas o problema é o seguinte, nós não podemos entrar porque o pilar está dentro da loja. Eu falei, pode arrebentar. Agora, toma nota de tudo que vocês estão estragando. Quero cada objeto da loja arrumado, fotografado. Pode entrar e pode fazer o que eu estou mandando. E foi feito. No dia seguinte, eles souberam que o prédio teve um problema, e é óbvio, o cara da casa, nós pagamos ele imediatamente, nós tínhamos seguro, nós fazíamos seguro, pagamos tudo que ele perdeu, de comum acordo, não fiquei não, isso aqui não, quanto era? Quanto foi? Isso era o que o governo fazia. E isso é que tem que ser feito. Certo? Então é isso que eu queria colocar isso claramente para vocês. E estou agora à disposição aí das perguntas. Eu queria, inclusive, deixar claro que essas explicações todas que nós tivemos aqui foram técnicas, mas também foram um alerta. O que infelizmente não ocorreu em Ipanema, nós estamos avançando. Conseguimos agora no Leblon. Alerta! Ficar atento aos problemas que virão, porque o tatuzão está a caminho. Então nós temos aqui, estamos bem à frente do problema. Nosso Dr. McDowell deixou bem claro, qualquer problema que esteja, principalmente ali nos jornalistas, que nós estamos encontrando alguns problemas, ali próximo ao Jardim de Alá. E esses problemas podem se intensificar e chegar aqui no centro do Leblon, como todos conhecemos. Então, eu queria deixar agora com vocês algumas perguntas, e nossos técnicos, que são os engenheiros responsáveis, nossos geógrafos, o William Rossel, que também conhece muito do problema do metrô, por experiência, e muita experiência, deixar com eles as respostas. Eu faço o convite a vocês, qualquer dúvida, por favor, toda pergunta é bem-vinda, porque vai ajudar a esclarecer o que nós vamos passar amanhã. Então precisamos desse esclarecimento. Obrigado, por favor, agora é com vocês. Alguma pergunta? Não põe a mesa aí para responder? Não, tem outra, eu vou pegar. Na realidade, assim, meu nome é Marcelo Santos, eu faço parte do Fórum de Mobilidade Urbana lá no Clube de Engenharia. Na realidade, eu queria até propor a vocês podem fazer à vontade, com quantas reuniões vocês quiserem, que não virá um técnico da prefeitura, do governo, tirar os esclarecimentos de vocês. Mediante isso, eu proponho que vocês peçam a um parlamentar, né, principalmente aqueles que militam na área de transporte, uma audiência pública para tratar especificamente esse problema, já que é um problema do Leblon, mas envolve toda a sociedade. Fica aí a dica, né, procurar um parlamentar, principalmente aqueles que militam na área de transporte, dentre eles aqui o Raymond, temos o deputado estadual Gilberto Pomate, que militam na área de transporte, e pedir uma audiência pública para tratar especificamente esse assunto. Bom, isso é conosco. Então será feito isso e vamos fazer assim. Porque eu acho que o Leblon ele tem que se adiantar. Não podemos esperar, infelizmente, o que aconteceu lá atrás. E aqui nós temos um patrimônio, e antes do patrimônio nós temos a vida, que nós temos que preservar. Então será atendido e vamos tomar as providências necessárias, no caso, as 3 associações que estão envolvidas nesse evento, que realmente foi muito bem sucedido, e vamos realmente fazer isso e vamos solicitar os parlamentares, porque são eles, infelizmente, que nos representam. E a audiência pública nós não podemos criar aqui, tem que ser por intermédio do parlamento, evidente. Ok? William, por favor. Ok. Boa noite, meu nome é Sandra Pinto, eu moro na rua Igarapava e eu queria fazer uma pergunta técnica. Eu estou muito preocupada. Alô? Fique em pé, por favor. Eu estou um pouco preocupada porque na minha rua é em declive e tem um lençol freático muito denso. E eu soube que a Concal comprou um prédio e vai construir um prédio maior de 8 andares. E eu estou muito preocupada porque a construção do metrô ficou de dar um laudo para que este prédio fosse impedido de ser construído ali. E até agora ninguém
a gente não soube em que situação isso ficou. Eu estou preocupado porque eu moro ao lado desse prédio que vai ser derrubado. Qual o risco que temos caso esse prédio seja construído concomitantemente com a obra do metrô? Eu vou falar, depois Bom, o que precisa é apresentar. Mais perto. Mas está dando. Apresentar um projeto. Dá outro, vamos ver. Será que sim? Magdo, pega esse microfone aqui. Dá esse aqui. Oi. Tem que verificar qual é o projeto, aonde ele vai ficar, aonde está o metrô passando ali, distância, qual é o tipo de solo que você tem ali, onde está o nível do lençol d'água. Tem que pegar todos esses elementos, tá certo? E aí então alguém tem que tomar essa decisão, ou o governo, ou a concessionária, o empreiteiro, ou a prefeitura, principalmente, que é ela que libera, né? Por exemplo, a prefeitura não poderia liberar prédios que ficassem perto do metrô. Tá? Isso desde a nossa época não podia. Por quê? Porque vai fazer as fundações, vai fazer uma série de coisas, e o metrô está lá. Tá? Então, o metrô tinha que opinar. Então, o prédio era feito, certo? Quer dizer, o projeto, fazia as sondagens, aí mostrava onde é que estava o metrô, onde é que eles queriam fazer, vai ser estaca, vai ser isso, vai ser aquilo. Passava para o metrô olhava, examinava tudo e podia dizer o seguinte: aqui não, você não vai poder fazer. Agora, se quiser fazer, tem que fazer isso, aquilo, para não afetar o metrô. Então, isso é fundamental. Essas coisas parece cair em desuso, né? Porque a própria prefeitura já liberou prédio com varandas virada para Botafogo. Quer dizer, nós na época conseguimos ficar com 19 mil metros quadrados ali em Botafogo, onde tem a estação do metrô, 19 mil metros quadrados, porque ia ser um paliteiro ali, sabe energia? Aqueles palitos de energia horrorosos, né? E eu consegui fazer ali uma hexafluoreto de enxofre, ou seja, era uma compacta. Ela está lá, se vocês passarem, ela está na outra rua, Voluntários. Vocês podem passar e ver que aquela estação, que é bem pequena, substitui todo aquele paliteiro que vocês conhecem quando tem alguma coisa da Light, né? Então ganhamos 19 metros quadrados. O que nós íamos fazer? Subir um prédio ali, com ônibus integrado, 5 mil vagas, porque o Botafogo tem um grande problema que são as vagas, para integrar o metrô. Esse projeto foi executado, foi apresentado em Brasília e tudo mais. Pois bem, hoje nós não podemos fazer nada disso porque a prefeitura liberou um prédio com as varandas do prédio para cima do... Então, isso é uma coisa que nós temos que apertar um pouco as autoridades sobre esse aspecto, senão não adianta fazer planejamento. Ok. Um momentinho. Qual o caminho? Exatamente. Por favor. Eu queria fazer um comentário. É o seguinte, o McDowell até uma vez, eu falei um negócio, ele falou, não, mas não é bem assim. Eu fiz um comentário seguinte, que o metrô, quando o McDowell comandava o metrô, ele foi feito em plena ditadura, tá certo? E eu falei isso, você falou, não, mas veja bem, liberdade, mas tinha total liberdade na obra, o que você está falando. Contratei o arquiteto Mas eu quero fazer... Niemeyer para resolver justamente, é isso que eu quero dizer. Foi feito em plena ditadura, mas ele teve todo apoio, a sociedade participou, teve peito também, certo? E hoje em dia, realmente isso não tem acontecido. Parece que hoje é uma ditadura, tá certo? Porque, na verdade, também se falou em Ipanema, que Ipanema, nós estamos lá mobilizados, como eu falei, tá certo? Lá no negócio da praça, tá certo? E simplesmente
sabe, ignoravam, entendeu? Ridicularizavam a gente dava proposta e tudo. Quando houve, disseram que não ia interditar nenhuma rua, aí interditaram a Barão da Torre, aí através do PSI, lá nós escrevemos artigo, tentamos botar na imprensa, não foi divulgado, saiu no blog do Noblar só, tá certo? Fizemos, falando já desses problemas, de fechar a rua, que estava falando que não ia fechar a rua, mas fecharam a rua para fazer um negócio que não era previsto, tá certo? Porque realmente o projeto que quando foi encomendado o Tatuzão, ele era em maior profundidade e tudo, e era uma máquina realmente foi especificada para uma certa condição, né? Aí quando jogaram ele para cima, tiveram que fazer essa interferência toda. Aí fecharam a Barão da Torre. Aí quando fecharam a Visconde de Pirajá, tá certo? E a gente saiu também reclamando e ninguém realmente falou nada, certo? Aí falaram que ia fechar o Leblon e teve um acidente, tá certo? Aí realmente que a coisa agora mudou de rumo, tá certo? É como um amigo meu lá de São Paulo, um consultor bastante experiente, ele comentou que quando teve o acidente na linha 4 de São Paulo, tá certo? Ele fez um comentário, eu falei, e aí, como é que vai fazer agora? Ele falou, agora o negócio é complicado porque foi para a justiça e morreu gente, tá certo? Porque antes já tinha tido acidentes sem problemas, tá certo? Já tiveram alguns problemas, foram corrigidos, aí foi escondido e tudo. Agora não, agora o negócio está configurando diferente porque está na justiça, inclusive, tá certo? E a coisa está na justiça. E aqui no Leblon, eu tenho um amigo, está até aqui presente, estava aqui presente, que na época ele estava preocupado já com isso. Aí falando com ele, mas como é que é? Mas aqui nós soubemos que teve um apoio de uma associação de moradores aí que realmente, aqui do Leblon, vocês sabem disso, que realmente sempre aprovava as medidas do governo, tá certo? Aí esse amigo me falou, Nilton, eu não estou tão preocupado no momento, porque ele vai começar lá em Ipanema, tá certo? Aí já mostrou que já no começo já deu problema, Doutor Nilton, realmente isso é verdade. Infelizmente nós temos associações que são vinculadas a governos, etc., chamadas, entre aspas, chapas brancas. Mas isso acontece, mas nós não somos. Então, por isso estamos aqui e eu queria... Não, só complementando... Tem duas perguntas ali, doutor. Só complementando o que o Marcelo falou ali, o Marcelo lá do fórum, que ele comentou na questão política também, às vezes eu também não entendo, Marcelo, porque quando teve o acidente logo depois, foram marcadas 2 audiências, tá certo? Uma, inclusive, lá em Ipanema, você estava presente, né? Que foi o assessor do Luiz Rocha, tá certo? E foi marcada a audiência. Se estranhamente foram canceladas as audiências, tá certo? Eu não sei porque realmente foram canceladas, certo? Isso acontece. Só isso. Eu existe um possível caminho para a resposta? O que ela pode fazer? Não, o caminho o que já era para estar fazendo, é o que eles estão fazendo. Eles estão procurando a comunidade, estão dizendo, espalhando panfleto e tudo, tá certo? E eu acho que o caminho é como está agora. Talvez seja a justiça mesmo, tá certo? Como a coisa está encaminhada. Eu acho que é por aí. Só para responder para pede à prefeitura, se não der certo, porque é a prefeitura que libera, né, a licença. Então você pede à prefeitura, ela vai ter que te atender. Ou se ela não puder atender, aí sim ela vai entrar em contato com o Estado, através do metrô, etc., e vão resolver o teu problema. Se tem risco. Não, mas só isso. Não, qualquer obra você tem risco, depende do nível desse risco, né? Mas você explicando isso à prefeitura por escrito... Uma secretaria de urbanismo, doutor McDonald. Uma audiência à secretaria de urbanismo. Exatamente. Defesa civil também. É o direito que nós temos. Ah, não, qualquer problema urbanismo. Chama a defesa civil. Manda embargar tudo. Ok. Tem uma pergunta aqui. Tem uma sugestão? Pois não? Boa noite, meu nome é Uyara, sou do Fórum de Mobilidade Urbana. Eu gostaria de sugerir às associações envolvidas procurar o Serviço Geológico do Estado, DRM, geólogo Cláudio Amaral, que inclusive na primeira discussão nossa lá no Clube de Engenharia, ele participou e colocou o Serviço Geológico à disposição. É bom porque aí é um parecer técnico, né, de geólogos e do Estado. E o Cláudio Amaral é uma pessoa muito
próxima, tá? Sugestão aí. Boa noite, agradecer a mesa, que eu sei que todo mundo tem família, está aqui, agradecer também a iniciativa de vocês de convocar essa reunião. Eu sou síndico do edifício, eu sou engenheiro, mestrando em engenharia, não da área, mas sou síndico do edifício 926, ali ao lado da papelaria Juju, que tem aquela loja de roupa Fashion Dome, e eu sou síndico daquele edifício, e, enfim, proprietário também. O que aconteceu é que abriu uma brecha ali entre os prédios de mais ou menos, sei lá, diria quase que 1,5 dedo, e o edifício obviamente se separou dos dois edifícios adjacentes. E o metrô teve lá, eles instalaram uns sensores, eu creio, ali e tudo mais, e me garantiram que tudo bem, que isso é isso mesmo. E eu entendo, obviamente, como sendo engenheiro, que um prédio não é uma estrutura absolutamente rígida. No entanto, me causa um desconforto isso, e eu creio que eu também fui à Defesa Civil, e aí chegou lá a Defesa Civil e falou, não, a gente, a Defesa Civil não é do Estado, tem que ser a municipal e não sei o quê. Então eu queria saber, bom, a quem o senhor, doutor McDowell, eu agradecer, o que o senhor faria no meu lugar enquanto síndico de um prédio desse, a quem o senhor, dentro da sua experiência, recorreria? Naquela época, se existisse ainda o metrô, a companhia, o metrô estatal, você iria direto para ela lá, porque ela ia forçar a construtora fazer imediatamente, tomar as medidas necessárias. Agora, você peça a eles que estão fazendo as medições que você quer saber todas as medições. Você tem que verificar se isso está andando. Perfeito. Então, essa é a resposta que eu queria. Então, eu vou requerer deles, como engenheiro, as medições que eles estão fazendo. Eles podem até me dar, telefonar, exatamente fazer o que nós fazemos. Né? Perfeito. Então, é você chegar e pegar, porque se estiver tudo parado, tudo bem. Mas você vai pedindo, eles têm que fazer de tanto em tanto tempo. Então, esse tanto em tanto tempo tem que chegar na sua mão. Perfeito. E aí você vai vendo, tá ok, tá tudo parado, tá ok, tá. Obrigado. Eu não tenho uma sugestão, mas tenho um alerta. Seguinte, esse governo do Estado, quem frequenta as audiências, por exemplo, a audiência de transportes, né, tinha um secretário, que é deputado federal, hoje já não é mais, ele simplesmente, na questão das barcas, do próprio metrô, da supervia, do bonde, com aquelas 6 ou 7 mortes, quer dizer, ele se omitiu, entendeu? E quando estava presente nas audiências, ele simplesmente enrolava numa coisa. Então, a sugestão do Marcelo é importantíssima, fazer uma audiência pública. Só tem um detalhe, nós estamos há 5 meses e menos de 2 semanas do final do governo. E é para todo mundo, é para o técnico, é para o chefe, para a Assembleia Legislativa, né? Tem o hiato da campanha eleitoral, tem algum recesso do judiciário por conta que eles vão para o Tribunal Eleitoral, quer dizer, por conta da campanha. Quer dizer, nós vamos ter dificuldades, entendeu? De levar esse tema na sua plenitude e com a importância que ele tem. Esta senhora está preocupada com a obra. Ela não vai ter resposta nenhuma. Então, eu acho que com todas as dificuldades, criar uma espécie de um comitê técnico que possa dar sustentação a todas essas demandas, que possa fazer o contraponto da informação e manter viva esse tema, porque eles não vão dar informação nenhuma. O governo acabou, faz 0, né? Agora, e o próximo governo, como nós sabemos, só vai chegar lá para abril, maio. Tem o Carnaval, tem a Semana Santa, então ele só começa a atuar mesmo em abril, maio. Então, diante desse ato no tempo e diante da ameaça que está aqui, né, não é brincadeira, né, essa coisa que está em cima da cabeça de todo mundo, eu acho que criar um comitê, manter a mobilização e tentar a justiça, além, claro, da audiência pública, mas já levando em conta que isso não vai adiantar grande coisa.
Ok, mais alguma pergunta? Inclusive, a ideia é essa mesmo? Pois não? Ah, lá atrás. Ok, um momento. Senão não vai valer a pena. Tem que ser rápido, nós temos que entregar o auditório 9 horas. Vai valer a pena a gente estar discutindo esse comitê. Boa noite, meu nome é Miguel Gonzalez, Metrô do Rio, blogspot.com, ML4. Tem uma pergunta que é o seguinte, parece que a grande culpada dessa obra está sendo a profundidade usada pela tuneladora, né? Levantaram ela demais. O túnel, as estações previstas em Ipanema e Leblon já estão sendo feitas para adaptar essa profundidade que é bastante rasa. Então eu queria saber de vocês qual é a solução que vocês propõem. Abandonar o tatuzão e fazer jet ground ou o quê? Isso daí veja bem, foi parada a obra porque teve um acidente e quem parou a obra foi a Defesa Civil Municipal, tá certo? Isso é um plano que teria, né, de controle de risco, teria que ser o Estado estar presente ali, tá certo? E a Defesa Civil Estadual e todos os órgãos públicos concernente à obra, né? A Secretaria de Obras, até o DRM que foi citado aí, todos esses órgãos teriam que estar ali na hora para tomar as providências. E não foram tomadas as providências, só foi tomada 8 horas depois, né? Foi de madrugada que aconteceu o acidente, no domingo de manhã, certo? Que a Defesa Civil Municipal interditou a obra, tá certo? E foi dado um prazo de 60 dias para retomar a obra, tá certo? E aí foi colocado, aí a coisa foi parar na justiça e tudo, tem lá até na delegacia, eles entrou com o processo. Você, Miguel, você acompanha bem isso, eu sei lá do seu blog lá, já até escrevi na época que aconteceu, antes de acontecer o acidente, né? Você me pediu ter uma cortada. Então, a questão agora o Ministério Público está investigando, tá certo? E tivemos uma audiência no Ministério Público, ele estava presente lá, certo? E foi dito que a obra, 60 dias já se passaram, certo? Ela estaria retomando agora, essa semana, certo? E coincidentemente, no domingo, no sábado, o William me ligou e falou: Nilton, tive a informação que o prédio lá, o solo lá na calçada está se movimentando. Certo? Aí no domingo eu tive com a moradora lá e ela me mostrou, realmente está se movimentando, certo? E agora está todo mundo, de novo, né, esse temor, né? Coincidentemente, se movimentou com 2 meses. Aí eu falei, será que eles botaram o TBM para funcionar aí? Coincidiu a data, tá certo? Mas foi dito no Ministério Público que só em meados de agosto, tá certo? Que eles vão retomar os serviços e que eles estão tomando todas as providências, tá certo? Para ficar mais seguro. Eles admitiram o risco, foi admitido o risco. Isso foi o ganho lá, porque até então não se tinha risco. A repórter aqui do Jornal de Ipanema, você até me perguntou, né? Ipanema, o Aloysio Coutinho falou que vai entrar na areia, não vai ter mais nenhum risco. Aí você concorda? Eu falei de maneira nenhuma, tá certo? Não concordo de maneira nenhuma, o risco existe. Agora eu não sei qual é o grau de risco, certo? Então eles estão tomando providência para diminuir o risco, certo? O Estado, ele com certeza vai dizer que é seguro e vai tentar voltar com o tatuzão, até porque tem um custo político de dizer que esse tatuzão foi comprado para nada, muito grande. Então ele vai tentar voltar com o tatuzão. Eu queria saber de vocês, se há uma outra solução, o que vocês recomendariam em vez de usar o tatuzão? Não, veja bem, a partir do momento que a gente tem as informações, certo, corretas, eu falei do ponto de vista geológico, se eu tiver as informações, certo, como a senhora está falando no negócio do prédio, a gente não tem informação, o McDonald falou, a gente precisa saber realmente qual é o modelo geológico que existe ali, qual é o tipo de obra que vai se fazer, uma série de coisas. Se a gente tiver acesso a isso, a gente pode dar realmente uma opinião, né? Mas no momento a gente não teve acesso, o acesso que tive foi esse que eu mostrei aqui, algumas coisas que eu tive acesso e que eu mostrei que começou errado, tá certo? Começou errado, então eu não tenho garantia nenhuma que as providências que estão sendo tomadas vão ser melhor, porque eu também não sei, aqui no Leblon, né, falou, não, tem bastante sondagem também, e vai ser feito, né, essas colunas laterais para proteger os prédios, mas baseado no modelo, do ponto de vista geológico, eu não posso afirmar realmente se
se é seguro ou não e qual a providência que tomar. Eu não sei. Eu tenho que saber. E o Estado é obrigado a dar essa informação ou ele pode omitir? Não, o Ministério Público, eles estão dando essas informações. Tá certo? Então, por isso que eu digo que a questão, eu acho que passa pela justiça. Por favor, eu só queria aqui, inclusive, fazer uma observação, Dr. McDowell, Dr. Newton, Dr. Russell. Uma palavrinha aqui de uma senhora que está insistentemente aqui pedindo, e já levantou a mão algumas vezes, quer dar uma sugestão também. Por favor. Boa noite, meu nome é Marli, eu moro aqui quase em frente à igreja. É o seguinte, muitas pessoas não sabem, não tomaram conhecimento dessa reunião, inclusive o meu síndico, né? Então, muita gente não sabe, tem pessoas, inclusive, amigas minhas, dizendo que o prédio está rachado, que está assim, que está assado, e que não sabe a quem recorrer ou a quem falar, enfim. Então, eu queria fazer aqui uma sugestão, se for possível, se a gente pode marcar uma espécie de uma agenda periódica, assim, de 15 em 15 dias, para que as pessoas possam tomar ciência do que foi dito aqui e até poder dar a sua contribuição, como o Dr. McDowell bem disse. Percebeu qualquer coisa, qualquer rachadura, notifica, né? Notificar não é punição. Se a gente notificar, e outra coisa, cada um puder dar a sua contribuição, né? Eu acho que é positivo, porque nós estamos no meio já desse projeto. Então, todo cuidado é pouco. E que a coisa seja feita assim, com respeito a todos, né? Se puder ser feito assim, outras reuniões, eu acredito que vai ter muito mais gente aqui levantando questões, sabe? Muito sérias. Boa noite, muito obrigada. Rapidinho, quanto a isso, houve sim muita participação, houve uma tentativa inclusive de imprensa. Claro que nós temos a imprensa presente, mas não está aqui presente como nós gostaríamos. Também houve um trabalho muito bem feito de algumas pessoas para que essa reunião não fosse propagada. Isso nós já sabemos, já estamos conscientes disso. Então, realmente, é verdade, podemos marcar sim uma reunião para frente, depois quem sabe uma outra, para poder acompanhar de perto. Isso é que é o monitoramento que nós pretendemos fazer no Leblon. Exatamente. Vou passar aqui apenas, deixar registrado aqui rápido a presença de alguns parlamentares aqui, tem que obrigatoriamente se dizer. Um momentinho, que é a nossa querida Aspásia, que está ali, como vai? Tudo bem? A dona Sônia Rebelo, que está presente aqui conosco sempre, mas sempre será. Não tem como fugir. Tem o nosso Raimon também, vários outros. Mas eu queria passar aqui apenas para o nosso um dos coordenadores, Dr. Alberto Sergiante. Tem perguntas, mas o problema agora, o horário é com ele, que ele aqui é o homem aqui do horário. Eu gostaria de dizer, eu moro na esquina do Borges de Medeiros. Microfone. Beatriz. Olha, eu queria, porque todos precisam saber. Eu moro na Borges de Medeiros, esquina de Ataú. Eu tenho toda a visão do canteiro, da Jardim lá e da Ataúfo. A Ataúfo virou o rio Ataúfo de Paiva. É água pura. Eu tenho toda a documentação, tirei fotos e vídeos, e é um rio. Tá? De ponta a ponta, do canal até metade da quadra, onde vai a obra, que é da Ataúfo. Não está sem som, por favor. Agora sim. Ok, a Ataúfo de Paiva, do canal até metade da Ataúfo, entre Almirante Pereira Guimarães e Afrânio, é um rio só. Eles tentam tirar, só brota água sem parar. Aquilo virou um rio. E ninguém consegue fazer operário que seja do consórcio e ver. O prédio lá dos jornalistas, eu moro em frente ao prédio dos jornalistas, na esquina,
que eles tentam, o prédio treme, o prédio tem rachaduras, tudo balança dentro do prédio, você vê os vídeos dos objetos ilustres e tudo balançar. Eles nunca conseguiram que alguém do consórcio fosse lá fazer uma vistoria ou dar um alô, isso que o engenheiro McDowell falou que fazia. Deixa eu colocar uma coisa que ela falou que é importante, que é o problema da vibração. Se dizia que o shield não vibrava, né? Ele vibra. Né? Ele vibra e está aí Está no Leblon. Pois é, e vibra. Mas o grande problema da vibração, que o shield vibra e para valer, e quando está com areia, ele vibra quase na frequência natural da areia, ou seja, ela entra em ressonância e começa a areia a fazer os recalques também. Tá? Ela começa a se acomodar. Tá? É como você faz uma estrada, coloca aquelas máquinas vibratórias, põe a areia e ela vai fazendo e vai ficando tudo compactado. E à medida que desce, você tem então os recalques firmes. E é perigoso esse processo. Bem, eu vou finalizar, não tem mais, o Frei já está reclamando, não tem jeito. Agora eu queria agradecer a todos, e Molon acabou de chegar ali agora, o deputado Molon, agradecer a todos, e eu fiquei muito feliz pelo seguinte, que existe aqui representantes de inúmeros bairros do Rio de Janeiro, pessoas que vieram para verificar, né, de perto esse problema do metrô, que vem sendo conduzido de uma forma completamente absurda. E a população também não se envolve no processo. Há quantos anos que a gente vem tentando e não consegue o apoio de ninguém? Essa reunião de hoje, eu acho que é um marco, porque eu vejo aqui pessoas de todos os bairros, independente de ter o metrô perto ou não, sabe? Representantes, tem o Chico aqui de Jardim Botânico, tem lá o Piragipe, enfim, todos aqui. Então, sabe o que eu acho? A gente tem que prosseguir. Mas eu queria dar uma ideia. Então, vamos tentar fazer uma agenda, fazer uma próxima reunião, já com mais informações, poder fazer mais divulgação, para que a gente possa levar isso adiante, porque o caso é sério. Hoje, esse grupo que está aqui presente viu que a coisa é séria. Isso aqui não é só uma coisa que o metrô está vindo para Ipanema, Leblon. Isso é uma coisa séria que pode criar um problemaço. Aliás, eu acho que já criou, porque a Barão da Torre está há um ano, vai fazer um ano em agosto que está fechada a Barão da Torre. Isso não é normal. Deixa eu dar uma tá bom? sugestão rapidinha. Olha. Uma sugestão rápida. Fala no microfone. Desculpa, uma sugestão rápida. A gente pega com frente e verso, edita 20 mil, com uma sistemática do que está se discutindo aqui, os problemas, e a gente distribui no bairro. Foi o que ela falou, muita gente não sabe. A gente tem como fazer 20 mil, 30 mil, frente e verso, uma pequena lógica do que está se tratando aqui, e a gente passa para todo mundo conhecer e a gente distribui. E além disso, o Jean está aqui, ele filmou, ele vai disponibilizar isso para a gente. Ele tem um site que é o Caos Carioca, e ele vai botar isso na mídia, e cada um de nós tem a obrigação de divulgar isso e repassar para os nossos amigos, para que a gente veja e participe. Senão, fica tudo muito à vontade, né? A gente aconteceram 2 audiências públicas, o governo do estado insistiu em fazer o metrô no lugar errado, que ninguém queria, só o governador queria. Esse problema já o pau que nasceu torto, é um problema. Então, gente, a população precisa se mobilizar. Os parlamentares vieram aqui, estão aqui, e tem outros que não puderam vir, que viriam. Então a gente tem que fazer isso, tem que se unir, independente de qualquer coisa, e levar isso adiante. Tá bom?
Exatamente, ninguém sabe nada. Para isso estamos aqui, vamos fazer outra. Repete, Ele não tem noção do que é isso aí, então não vem ninguém. Eu disse, bota um anúncio no elevador, o pessoal vir. Nessas últimas 2 semanas, nós que fazemos parte desse grupo de lideranças comunitárias do Leblon, nós fomos informados que nós éramos dissidentes do metrô, que nós não queríamos que o metrô viesse para o Leblon nem Ipanema. Então, isso vai acontecer uma campanha para que ninguém viesse aqui e que ninguém ficasse sabendo de nada. Isso é um absurdo. Estão brincando com vidas, isso é um absurdo. Entendeu? Meus senhores, só um instantinho, por favor, dona Beatriz. Embora haja mais alguns debatedores, eu queria pedir permissão dos senhores que eu pudesse respeitar o compromisso com o Colégio Santo Agostinho, com o Frei Jesus, que nos concedesse auditório e nos deu limite até às 21 horas. Por favor, não é mal que eu quero dar uma mensagem final para os senhores. Nós viemos aqui com uma consciência comunitária no exercício da cidadania. Nós não somos alienados sociais, nem somos deficientes cívicos. Vamos continuar mobilizados e novas reuniões dessas irão acontecer e serão previamente avisados. Obrigado e boa noite. O microfone está aqui. Só